no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, e o versículo de número 8. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao 20. Eu serei bem breve, uma reflexão bem rápida aqui com os irmãos. Em Lucas capítulo 8 e o versículo, capítulo 2, perdão, e o versículo de número 8. Ouçam o que diz Lucas capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler até o versículo 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Meus queridos irmãos, eu posso afirmar para vocês aqui hoje à noite que os três grandes momentos da história, foi o nascimento de Jesus, depois foi a sua morte numa rude cruz, e eu posso mencionar para vocês e afirmar que o terceiro grande acontecimento da história foi a sua ressurreição. Jesus nasceu, foi um grande acontecimento, foi na verdade o maior, o mais extraordinário acontecimento da história, porque no nascimento de Jesus está o Deus encarnado no Filho e na pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno. João diz isso para nós quando escreveu no seu Evangelho, capítulo 1, e afirmou que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo de Deus encarnou, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então não é nenhuma redundância da minha parte, eu não estou extrapolando aqui hoje à noite em afirmar a todos os presentes aqui e aos queridos irmãos que estão acompanhando este culto pelas transmissões online, que o nascimento de Jesus foi sim
o maior acontecimento da história da humanidade. Eu mencionei 3: o nascimento, sua morte na cruz e a sua ressurreição. E eu fico impressionado, na verdade eu empresto aqui as palavras do pastor norte-americano, pastor e escritor Rick Warren, norte-americano, que escreveu as seguintes palavras. Ele disse que é impressionante imaginar que o nascimento de um menino camponês, de uma criança camponesa há mais de 2000 anos, que nasceu numa manjedoura em Belém, possa provocar todos os finais de ano, no mês de dezembro, no dia 25, entre 24 e 25, na verdade, as semanas que antecedem o dia 25, que esse evento possa provocar, depois de 2000 anos, ou mais de 2000 anos, congestionamentos tremendos em cidades como Nova York, Tóquio, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tantas outras capitais conhecidas em redor do mundo. E eu fico mesmo impressionado e maravilhado como que esse menino que nasceu há mais de 2000 anos naquela simples manjedoura, ele não estava no palácio. Na verdade, passou a sua vida inteira e nunca frequentou o palácio, não andou lado a lado das elites do seu tempo. Pelo contrário, ele fez denúncias muitas vezes, e denúncias pesadas contra o sistema religioso do seu tempo, e ele varou séculos e milênios. E mais de 2000 anos depois, nós estamos hoje à noite aqui, reunidos em seu nome, glorificando o seu nome e celebrando mais uma vez o seu nascimento. Fico maravilhado e pergunto: qual de verdade o verdadeiro significado do Natal? Qual é de verdade o verdadeiro sentido do Natal? O que isso tudo significa? O que é que esses textos que eu li para vocês aqui hoje à noite, de Lucas capítulo 2, versículo 8 ao versículo de número 20, o que de fato esta mensagem quer dizer? Qual é o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal? Primeiro, o nascimento do menino da manjedoura. Eu quero compartilhar esta mensagem com vocês e afirmar isto. Em primeiro lugar, que o nascimento do menino da manjedoura foi um aviso de Deus, um aviso claro da parte de Deus, às estruturas de poder, que quem reina é Jesus. O nascimento desta criança da manjedoura é um aviso claro do próprio Deus a todas as estruturas de poder, que quem reina é Jesus. Porque vejam bem, Jesus nasceu, e enquanto Jesus estava nascendo naquela manjedoura, Pilatos estava no trono, Herodes continuava no trono, os grandes imperadores estavam no trono, todo o sistema imperial romano dominava, oprimia, gerava toda aquela estrutura de opressão. Mas vejam qual é a grande notícia do anjo do Senhor. Veja qual é a grande notícia que o anjo do Senhor trouxe àqueles pastores. Nas caladas da madrugada, enquanto todos dormiam, poucos, ou na verdade ninguém, percebia que ali estava acontecendo o centro da história. Ninguém imaginava que ali estava acontecendo o centro da história. E nas caladas da madrugada, enquanto ele nascia naquela manjedoura, aparece o anjo do Senhor para anunciar a alguns pastores que estavam ali nas caladas e nas vigílias da noite, guardando os seus rebanhos. E qual é a notícia que ele dá? Versículo do número 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Agora veja qual é a grande mensagem, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não interessa se Pilatos está no trono, quem reina é ele. Não importa se Herodes continua no trono, ele que está nascendo naquela manjedoura,
Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. A grande mensagem do Natal é que quem reina é Jesus. Já se foram mais de 2000 anos de história. O mundo conheceu tremendos imperadores, ditadores tremendos na história. Eu poderia citar vários nomes deles aqui, mas vou me poupar por causa do tempo. Vocês conhecem a história e sabem que o mundo conheceu a história de nomes e de homens tremendos que marcaram, e os seus nomes estão aí nos anais da história como grandes imperadores, e muitos como grandes ditadores, e muitos até que causaram tremendos terrores à história da humanidade, como foi, por exemplo, Adolf Hitler. Mas a mensagem do Natal continua a mesma: quem reina é Jesus. Ele é o Senhor da história, as rédeas da história estão nas suas mãos. A mensagem do Natal é que quem reina é Jesus. Segundo, qual é o verdadeiro sentido do Natal? Em segundo lugar, o que é que esta mensagem quer dizer para nós? Qual é o verdadeiro significado do Natal? Em segundo lugar, é que o nascimento de Jesus naquela manjedoura, o nascimento daquele menino camponês naquela manjedoura há mais de 2000 anos, revela para nós que Deus escolheu salvar o mundo com amor. Deus escolheu salvar o mundo com amor. Vejam o que diz o versículo de número 14. Diz assim, versículo 13 diz: subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, olha o que eles diziam: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Qual é a grande mensagem do Natal? Qual é a grande mensagem do nascimento daquele menino da manjedoura? Deus escolheu salvar o mundo com amor. Porque vejam, meus queridos irmãos, se Deus quisesse arregimentar os anjos, se Deus quisesse enviar um batalhão de anjos, exércitos e mais exércitos, legiões e mais legiões de anjos para salvar o mundo, Ele o faria. Lembram de quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, que Pedro sacou da espada e acertou a orelha de um dos soldados? O que Jesus disse a Pedro? Guarda a tua espada, Pedro. Se eu quisesse, eu não preciso disso. Se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos para cuidar de mim. Ora, meus queridos irmãos, se Jesus fez esta declaração a Pedro, que se ele quisesse, rogaria ao Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos. Se Deus quisesse salvar o mundo, se Ele escolhesse e quisesse salvar o mundo com os anjos, com exércitos, com legiões de anjos, Ele salvaria. Se Ele quisesse também usar os poderes humanos, como por exemplo, se a gente lê a história de Israel, nós vamos perceber que a história de Israel é muito marcada com guerras e mais guerras, batalhas e mais batalhas. Algumas vezes Israel perdeu a guerra, outras vezes Israel ganhou a guerra, ganhou a batalha, e Deus poderia muito bem levantar um grande exército através de Israel e salvar o mundo. Com Israel, com a nação de Israel, com os exércitos de Israel, Deus poderia. Mas não, como foi que Deus escolheu salvar o mundo? Deus escolheu salvar o mundo com amor. Não é à toa que o texto áureo da Bíblia, o texto de ouro da Bíblia, o texto que Martinho Lutero, o grande reformador protestante, já dizia, que se na Bíblia tivesse só a carta aos Romanos e o capítulo 3 e versículo 16 de João, já era o suficiente. João 3:16, declaradamente conhecido, respeitado como o texto de ouro da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho por amor.
Da cruz ele estava declarando o seu amor. E foi Billy Graham, o grande evangelista do século XX, que declarou estas palavras, que a cruz foi o púlpito de onde Deus pregou o mais célebre sermão de amor. Da cruz ele estava dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, com amor incondicional. A cruz de Jesus é a consumação, é a concretização de que Deus escolheu salvar o mundo com amor e enviou Jesus, e ele nasceu naquela simples manjedoura, uma criança, um bebê vulnerável, que depende do carinho e dos cuidados da mãe nos seus primeiros dias, meses e anos para sobreviver. E foi assim que Deus escolheu vir a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Esta é a grande mensagem que nós temos a declarar a este mundo. Essa é a grande mensagem do Natal. Esta é a mensagem mais extraordinária, mais célebre, mais gloriosa. A mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por último, em terceiro lugar, qual é a grande mensagem do Natal? Em terceiro lugar, o Natal é a mensagem de que o foco é Jesus. O Natal, o foco é Jesus. Natal é o foco na pessoa de Jesus. Natal é a mensagem de que nós estamos focados no menino camponês da manjedoura. É ele, é a pessoa dele. Vejam o que diz o versículo do número 17. Os pastores ouviram aquela mensagem do anjo do Senhor, foram lá para ver o que estava acontecendo, conforme eu li para vocês aqui, e o versículo 17 diz que, e vendo-o, versículo 16, para ficar melhor, diz assim: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Eles foram e acharam quem? Maria, José e a criança. Só que o versículo 17 diz assim: e vendo-o. É isso que eu acho interessante, porque no versículo 16 eles viram Maria, José e a criança. Então o versículo 17 devia estar assim: e vendo-os, no plural, porque eles viram Maria, José e a criança no 16. Mas não, o 17 diz assim: e vendo-o, no singular. Está aqui Maria e está aqui José, mas o foco é ele. O foco é a criança. O foco é o menino da manjedoura. Vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Meus queridos irmãos, eu concluo aqui as minhas palavras dizendo o seguinte: Jesus é o centro de nossa mensagem. O nosso assunto é Jesus. A nossa mensagem é Jesus. O nosso louvor é Jesus. O nosso cântico é Jesus. O nosso culto é Jesus e para Jesus. Nós não podemos ceder à tentação e não podemos ceder a esta sedução desta sociedade materialista, comercial, que só lembra do nascimento e só lembra do Natal nessa época do ano, para fazer as suas propagandas, para acender luzes coloridas, para enfeitar as praças e as ruas, e depois passa o ano inteiro e nem sequer lembra de Jesus. A igreja tem um outro comportamento. Nós não somos assim. Nós comemoramos sim, celebramos sim todo final de ano também. Sim, participamos desta festa tão linda, tão maravilhosa, tão cheia de afeto, tão cheia de devoção, tão cheia de tanta coisa bonita, de tanta coisa bela, de solidariedade, de tanto amor. Nós participamos sim, mas nós temos uma mensagem diferenciada, porque a nossa mensagem é: Jesus é o centro, Jesus é o foco, a nossa mensagem é Ele. O nosso cântico é Ele, a nossa vida é Ele, o foco é a criança da manjedoura. Esta é a grande mensagem do Natal. O grande significado do Natal é o menino da manjedoura, é a criança da manjedoura, é o menino de Nazaré, é Ele, Cristo Jesus o Senhor, que está conosco na caminhada da vida, está conosco, e depois da sua ressurreição, é exatamente estas as suas palavras:
uma das suas últimas palavras aos seus discípulos e a todos os seus seguidores ao longo de toda a história. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Feliz Natal.